Olá pessoal do sétimo ano, hoje nossa aula vai ser sobre aqui, igualdade. Nossa aula também vai ser sobre equações do primeiro grau. E dentro disso a gente vai falando de outras coisas, tá? Então a gente vai falar de igualdade, então vamos lá. A princípio, a primeira coisa que eu quero construir na cabeça de vocês quando a gente fala de equações é a gente entender sobre equivalência. O que é equivalência? Se a gente pensar em equivalência, eu estou falando que é algo equivalente, que tem o mesmo peso, a mesma medida, o mesmo valor, tá? Então quando eu falo em equivalência, eu estou falando nisso. Então na verdade, equivalência eu estou falando em igualdade. Se eu digo assim, uma pessoa está empurrando uma coisa e a outra também está empurrando a mesma coisa no lado oposto, digamos que, não sei, digamos que tem uma grande bola, um está empurrando para cá com uma quantidade de força e o outro empurrando para cá com a mesma quantidade de força, a mesma, digamos que isso fosse possível, a gente teria uma equivalência dessas duas forças, dessas duas pessoas empurrando de um lado para o outro. Como também eu poderia dizer que existe uma igualdade entre essas duas forças, de um lado e para o outro. Então, quando a gente fala desse conteúdo aqui de equação do primeiro grau, a gente constrói a ideia de igualdade, certo? Aí você vai dizer, mas igualdade de quê, professor? Igualdade entre os valores, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, ó, pensa comigo aqui, a gente construiu ao longo do tempo, não vou nem dizer que de maneira errada, mas de maneira análoga a gente está pensando no sentido de uma forma de um exemplo, de comparação, que a igualdade na matemática, ela queria dizer resposta, porque eu tinha uma conta desse lado, por exemplo, certo? E aqui eu tinha sua resposta, 2 mais 2 é igual a 4. Então a igualdade queria dizer que viria a ser, logo depois dela, uma resposta, viria a aparecer uma resposta logo depois dela. Mas na verdade, o igualdade não quer dizer que é uma resposta. Para matemática, tudo que está do lado esquerdo é chamado de um termo. Isso mesmo, um termo. E tudo que está do lado direito de igual é chamado de outro termo. Certo? Então a gente teria o primeiro termo, vou botar de azul. Eu teria aqui, ó, o primeiro termo, certo? E o segundo termo, certo? Então, o que é que quer dizer o segundo termo? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, tudo que está aqui é igual a tudo que está aqui. Se eu digo, olha, imagina gente, se eu tenho, já falei esse exemplo no sala de aula várias vezes, eu tenho nessa mão uma nota de R$2 e nessa outra mão eu tenho 4 moedas de 50 centavos. Em termos de valores eu tenho o quê? Uma igualdade. Ambas valem quanto? R$2 de nota, R$2 de moeda, não é isso? Ambas têm uma equivalência, né? O que a gente está falando. Porém, esses dois valores que são o mesmo são formas diferentes. Uma é nota, outra é metal, certo? Mas tem o mesmo valor. Então vocês concordam comigo que para matemática tanto vale R$2 de papel, 4 ou R$2 de moeda? E se eu trocar isso aqui? Se eu tivesse R$2 de moeda e R$2 de papel, concordam comigo que também seria a mesma coisa? Da mesma forma seria aqui, ó. Se eu escrever dessa forma, 4 é igual a 2 mais 2, também vai dar certo do mesmo jeito. E se a matemática fosse uma pessoa, onde eu pudesse perguntar a ela, certo? Só um minutinho, aqui é o primeiro termo também, certo? Termo e o segundo termo. Então, como eu estava dizendo, se a matemática fosse uma pessoa, onde eu pudesse perguntar a ela, dizer qual a diferença desse primeiro exemplo que eu dei para esse segundo, ela ia dizer exatamente nenhum. Porque a matemática, como eu já falei para vocês, não enxerga a forma, certo? E sim o valor das coisas. Então, ó, tanto faz 2 mais 2 ser igual a 4, como 4 ser igual a 2 mais 2. Ou seja, esse igual não é resposta. Não é o resultado dessa soma que a resposta é 4, nem 4 é a resposta dessa soma, não. Porque eu teria várias variações disso aqui. Uma delas seria dizer isso aqui, ó, que 4 vezes 1 é 4. Ou outro exemplo também, com o mesmo valor. Certo? Primeiro termo, tá só um aqui, tá?
primeiro termo, segundo termo, tá? Então, ó, observe que a igualdade nada mais quer dizer, mostrar pra gente que tudo que está de um lado aqui é igual, tem um igual valor a tudo que está desse outro lado aqui. Erroneamente a gente entende a igualdade como uma resposta, né? Porque fica mais fácil dizer, a resposta disso é tanto, a resposta disso é tanto. Mas na verdade a gente está falando de igualdade. Eu estou dizendo a igualdade desse valor que você está dizendo, e 3 vezes 4, a igualdade dele é 12, certo? Mas a gente tem que dizer isso como resposta, tá? Mas eu quero que para a equação vocês desconstruam isso na cabeça de vocês e pensem, na verdade, nisso a partir de agora, em tudo na matemática, que a igualdade só está dizendo que tudo que está de um lado é igual a tudo que está do outro, certo? Como esses exemplos que eu citei para você. Então, o que quer dizer uma equação? Equação é um problema, vou apagar aqui, tá? Equação seria um problema matemático onde a gente tem a falta, tem uma expressão onde eu faço uma soma, uma multiplicação, uma divisão, o que for, de um lado, ou seja, do primeiro termo, somando com algum valor, e esse valor vai ser igual a outro, ou seja, no final vai ter um valor igual ao outro. Tudo bem, que nem a gente tem aqui, 2 mais 2 igual a 4. Porém, vai faltar algumas informações. Essas informações vão faltar na forma de números. E para substituir esses números que estão faltando, nós vamos usar letras, certo? Então, a partir daí, a gente começa a entrar mesmo dentro do conceito que é uma equação. Vou pegar praticamente o mesmo exemplo que a gente estava fazendo ali agora. Imagina o seguinte. Eu vou fazer um bem facilzinho, claro, e a gente vai avançando no decorrer das aulas, tá? Mas imaginem comigo, ó, eu tenho, digamos que João, estou um problema aqui, João tem R$2, mais um certo valor que o pai dele deu, eu aqui, digamos que esse valor a gente não sabe, só um exemplo, tá? Vocês vão ver logo que de cara vocês vão saber que valor é esse, mas a gente tem que partir da situação mais fácil para entender as mais complexas que virão. Então, ó, João tem R$2 que a mãe dele deu, mais um certo valor que o pai dele deu, ou seja, quando eu falo certo valor, eu não estou dando informação. Lembra que eu falei que a equação ia faltar algumas informações, alguns valores, e através dos outros números que eu tenho aqui, a gente vai ter a possibilidade de descobrir? Então, é isso. Então, ó, digamos, João tem R$2 que a mãe dele deu, mais um certo valor que o pai dele deu. Como eu não sei o valor, eu sempre substituo por uma letra, tá? Então, eu estou substituindo aqui por X. Mas poderia ser A, B, C, D, Z, o que você quisesse, tá? Então, sempre uma equação, quando eu não tenho um valor, quando eu tenho um valor faltando, ou seja, uma informação numérica faltando, eu substituo esse valor que está faltando por uma letra, seja ela qual for, tá ok? Então, João tem R$2 que a mãe dele deu, mais um certo valor que a mãe dele deu, e ele ficou com um total de R$10 no final. Aí aqui, claro, você vai dizer, professor, é fácil demais então a equação. O senhor está dizendo que João tem R$2, ganhou mais um certo valor do pai, ficou 10. Então, claro, sem medo de errar, o pai dele deu R$8 a ele. Por isso que ele ficou com 10. Ó, 8 da mãe mais 2 da mãe mais 8 do pai dá R$10. E eu digo a você que você está certo. Tudo bem. Mas digamos que a gente não soubesse, porque essa continha é muito fácil. Claro, eu botei fácil, bem fácil, mais fácil de todas, para que a gente pudesse entender como é que resolve uma equação e o que é uma equação. Mas vai ter situações de equação que você olhando sem calcular não dá para responder de cabeça. Então, por isso que além de ensinar você a observar e já pensar e imaginar que número é esse, eu vou te ensinar uma ferramenta matemática, ou seja, não sei nem se eu posso chamar de utensílio, mas estratégias matemáticas, ferramentas matemáticas que podem resolver essa equação ou uma bem difícil, certo? Que são as regras para que a gente resolva uma equação, certo? E aí você vai ver que vai ficar bem simples e vai dizer, mas professor, foi mais trabalhoso do que imaginar, certo? Só que imaginando, como você fez com a equação fácil, só resolve algumas equações, porque vai ter equações que são difíceis e não dá para resolver só olhando. E se você aprende o método, a ferramenta certa para resolver isso, certo? Você vai ver que vai resolver praticamente todas as equações que vocês virem, tá bom? Então vamos para lá para ver. Ó, qual seria o método para resolver a princípio a equação? Primeiro eu vou até riscar aqui, ó. A gente já entendeu o que é igualdade, não é isso, dentro das equações.
A igualdade é a mesma coisa de equivalência, não é isso? A gente já viu hoje. E está descobrindo aqui as regras para se resolver uma equação do primeiro grau. Entendeu que a equação do primeiro grau é se tratar de um problema onde faltam algumas informações. Informações essas que são valores numéricos, ou seja, números. E para representar esses números dentro de uma continha, eu vou substituí-los por letras. Então, nos números que eu não conheço, eu substituo por qualquer letra do alfabeto, ok? Aí a primeira regra para você resolver uma equação é você isolar o valor desconhecido. Isolar o valor desconhecido. O que é isolar? Olha, imagine você estar na sua casa, certo? E digamos que você e seu irmão, ou você e sua irmã, arengaram. E a mãe de vocês disse, olha, vai ficar separado os dois ou as duas, porque não tem como, vocês bagunçam demais. Vai ficar um na sala e um no quarto, separado, de castigo. Ou seja, a mãe de vocês, ou o pai, ou o tio, ou a avó, estão fazendo o quê? Estão isolando, certo? Isolando um do outro, deixando um sozinho em um lugar e um sozinho em outro. Como a gente entendeu, quando eu estava fazendo aqui os outros exemplos, que tudo que está antes do igual é chamado de primeiro termo, não é isso? E tudo que está depois do igual eu chamo de segundo termo, não é isso? A gente não viu nos exemplos ainda agora? Então tem o primeiro termo e tem o segundo termo. Aí imagina esse exemplo da arenga que eu falei para vocês entre irmãos. Tá? Imagine o seguinte, ó. O x está arengando com o 2 ou 2 com x, tanto faz. E a gente vai ter que isolar o valor desconhecido. Quem é o valor desconhecido? É 2 ou x? Claro que o valor desconhecido é o x. Por quê? Porque 2 eu sei quanto ele é. É 2. E x eu não sei. Claro que vocês já resolveram de cabeça. Mas finjam que nem sabem. Tá? Só para a gente entender como se resolve a equação. Aí você diz, não sei quanto vale x. Então vou isolar o valor desconhecido. Para isolar o valor desconhecido, assim como o exemplo da casa de vocês, que eu tenho que separar, vocês concordam que para isolar o valor desconhecido, que é x, eu tenho que deixar ele no primeiro primeiro termo sozinho. Ele não está sozinho, tá? Ele está aqui com o outro, ó, companhia. Para ele ficar sozinho e deixar ele isolado, ó, isolar o valor desconhecido. Então eu vou deixar ele sozinho no primeiro termo, olha. Primeiro termo. No segundo termo, vai ter o outro cara que eu estava lá, que era o 10. O 10 vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso, eu já estava aqui. E você diz, está certo. Certo? Primeiro termo, segundo termo. Aí você pensa o seguinte, beleza, professor, o x, que é o valor desconhecido, está isolado, sozinho. O 10 já estava lá sozinho. Então o que é que eu faço? Cadê o 2? Sumiu? Não. Para isolar um valor, agora eu vou explicar. Para isolar um valor, esse 2 teria que sair daqui. E o único que, se ele está no primeiro termo, o único canto que ele pode ir é para o segundo termo. Então ele sai daqui e passa para cá. Só que para matemática, quando se trata da equação, a gente tem uma lei que não pode falhar nunca, que só torna a equação errada. Quando um número passar aqui pelo igual, toda vez que um número passar aqui pelo igual, ele vai mudar a operação dele, certo? Ou seja, se ele for mais, ele vai virar menos. Se ele for um número negativo, ele vai virar positivo. Se ele for um número que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Se ele é um número que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Sempre o contrário. Ó. O contrário da adição é o quê? Subtração. O contrário da subtração, adição. Qual é o contrário da multiplicação? Divisão. E o contrário da divisão, a multiplicação. Então, percebam o seguinte. Toda vez que eu tiver que precisar isolar um valor desconhecido e esse valor for passar pelo igual, ele vai trocar a operação dele. Então, vamos pensar o seguinte. Esse 2 aqui não tem sinal. Todo número sem sinal, vocês já sabem comigo, que é positivo, não é? Então, se ele teve que sair daqui, ó, ele passou para o outro membro. Ele estava no primeiro membro, ele teve que deixar o x sozinho para o x ficar isolado, então ele saiu. Passou pelo igual, era mais 2, passa para cá, menos 2. Certo? Então, é uma lei. Passou pelo igual, tem que mudar a operação. Ele era mais, uma operação de mais, chegou lá com uma operação de menos. Então, o x ficou sozinho. O 10 já estava lá e quem muda é quem passou por ele, ó. Era mais 2, mais 2, mais 2, opa, paga pedágio com menos 2. O mesmo acontece quando faz daqui para cá, tá, gente? Sempre é o contrário, muda o sinal. Então ele era mais 2, passa para cá, virou menos 2. Ok? Então agora vamos resolver, ó.
x, repete o x no primeiro membro, x é igual, vamos resolver essa continha, 10 menos 2, 8. Aí você vai, ó, aqui, ó, x é igual a 8, vamos testar? Vamos substituir nessa continha x pelo valor que a gente encontrou, pela ferramenta da matemática. Quanto é o valor de x? 8. 2 mais 8, 10. Porque x pode ser substituído por 8, porque olha a resposta aqui, ó. 8 é igual a x, ou x é igual a 8. Concorda comigo que tanto faz um lado ou outro lado? Lembra que a gente viu que igual não é resposta? Igual é igualdade, é equivalência entre os termos. Então, ó, aqui o valor desconhecido era 8, porque 2 mais 8 dá 10. Aí você vai dizer, mas professor, eu já tinha feito de cabeça, não precisa ver esse moído todo não. Aí eu vou responder a vocês. Ótimo que respondeu de cabeça, porque a continha era simples. Mas esse moído todo é uma ferramenta exata que vai te ajudar a responder qualquer tipo de equação, mesmo que ela seja bem grande. Então, cabe a você, e é muito, 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 mas muito importante mesmo, que você aprenda essa lógicazinha que eu fiz para você, que é bem simples, certo? Para que você possa resolver qualquer tipo de equação e não se deparar com uma equação onde de cabeça você não vai conseguir e você deixaria ele responder ou de resolver essa equação, tá bom? Então, só para recapitular, vou apagar aqui, vamos pensar comigo, ó. Vou fazer a mesma equação, tá? Só que pensando mais rápido. 2 mais x igual a 10. Primeira coisa que eu tenho é o quê? Fazer o quê? Isolar o valor do x. Para isolar esse cara, ele tem que ficar sozinho. Tudo bem. O 10 já estava lá. Só que esse não pode subir. Esse era mais 2. Quando ele viajou para deixar o x sozinho, era mais 2, chegou lá com menos 2. Então, x é igual a 10 menos 2, x é igual a 8. Ou seja, o valor de x aqui era 8. Certo? 2 mais 8 é igual a 10. Tá bom? Então, gente, a aula de equações fica por aqui hoje. Essa é a primeira aula, a gente vai ter 2 ou 3 ou mais, ou se necessário, 4 aulas de equação. Vou passar exemplos, vou passar outros tipos de equação, vou falar sobre mais regras, certo? Mas a princípio, na aula de hoje, o que eu queria que você entendesse era isso. Igualdade, equivalência, o que é um termo, o que é o segundo termo, o que é uma equação, o que é um valor desconhecido, como esse valor desconhecido aparece e como calculá-lo, certo? Então, essas coisas da aula que a gente aprendeu hoje, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até mais.